Senhor, continua falando conosco. Me use do jeito que o Senhor entender que é o melhor jeito. Me dê graça, me dê sabedoria, me dê sensibilidade, me ajude. Porque o Senhor sabe que eu preciso da tua ajuda para ser uma ferramenta na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Graças a Deus. Quando chegaram, Marcos 9,14, eu falei, né? Isso. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor dele e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso. Correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, ele joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Muito bem. Um texto conhecido que não faz muito tempo nós pensamos nele aqui nesse templo. E eu já adiantei para você, essa semana nós temos conversado nas células a respeito do jejum. E eu sei que foi uma bênção. A conversa ontem conosco, em outras células eu já estou sabendo também que foi jóia a conversa. E eu quero aproveitar e incentivar você, irmão, que não está numa célula. Procura uma célula. Procura uma célula perto da sua casa. Se você não sabe onde tem uma célula, me procura. Eu vou te encaminhar para uma célula. Pastor, eu gostaria tanto de participar de uma célula, mas me procura. Você não vai perder nada e ainda vai ganhar. Ontem nós fomos até 9h15 quase conversando. Eliseu, o Silvinho não estava, o Silvinho falhou ontem. O Eliseu, a Bruna, a Juliana, a turminha que estava lá, tinha uma parte da célula estava lá. Porque a conversa ela andou. A gente foi falando sobre o jejum, foi dando a oportunidade de perguntar. O bom na célula é isso, que você pergunta aqui, por exemplo, imagine se for dar a oportunidade para cada um perguntar o que quer perguntar, o culto vai até às 2h da manhã, se não for além das 2h da manhã. Então não dá, a dinâmica é uma outra. Mas
Na célula dá para perguntar, dá para conversar, dá para apresentar o seu pensamento. Então, ontem foi joia, nós conversamos bastante coisa. Teve gente que falou assim: ai, pastor, eu tenho vergonha de falar, mas eu vou falar. É bom, porque ali na cela a pessoa ela fica à vontade para falar. Então a pessoa diz assim: eu tava querendo fazer um jejum para comprar um carro, mas eu não sei se pode fazer jejum para comprar carro. Pode fazer jejum para comprar carro, porque você vai estar consagrando a sua vida a Deus, para Deus te dar uma resposta. Qual a resposta? Um carro. Teve a outra pessoa que falou assim: então, eu fico meio sem jeito de fazer jejum, porque eu já pensei em tirar o doce, para ver se eu faço o jejum e aí aproveito e emagrece. Então, fico com vergonha, porque será que vale? Vale. Até porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Se vai contribuir para emagrecer, vai estar fazendo bem para o próprio corpo. Agora, nós não vamos, eu até falei para eles, não vai se iludir que você vai fazer 20 dias de jejum, 30 dias de jejum tirando doce e vai emagrecer. Porque não emagrece, não é desse jeito que funciona. É um conjunto de coisas, né? Até falei, já teve vezes de eu ficar o ano todo sem refrigerante e não emagreci 1 quilo. O que contribui? Contribui para diminuir o índice de açúcar no sangue. Com isso, você acaba tendo mais saúde. Então, foi uma série de perguntas assim sendo colocadas. A gente foi conversando, foi esclarecendo dúvidas. E eu acho importante a gente falar do jejum, porque às vezes a pessoa ela tem um pensamento do jejum que eu não comungo. Mas pode ser que alguém pense assim, e eu respeito o jeito que as pessoas pensam. Mas eu tenho um entendimento a respeito do jejum. Tem gente que fala: jejum bom é aquele jejum que você sofre, aquele jejum que você passa o dia inteiro, que você passa quase morrendo, caindo nos pedaços. Jejum tem que ser assim. Eu não comungo desse pensamento. Eu acho que quem tinha que sofrer, que na verdade nem tinha que sofrer, quem sofreu para nos dar a vitória foi Jesus. Sofreu na cruz, morreu, foi crucificado. Então, essa história de fazer jejum para sofrer, não, porque eu tenho que sofrer. Aí a pessoa, no meu caso não dá para fazer, mas a pessoa despenteia o cabelo, vem com o cabelo tudo bagunçado, tudo zoado, com a cara assim, com aquela cara toda, e vem meio assim, até anda meio mancando. O que foi, irmão? É que eu estou em jejum. Ai, que dozinha que dá. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Eu até dei o exemplo. Quem já pegou na enxada aí? Deixa eu ver. Só quem já fez uso de enxada alguma vez na vida. Trabalhou com a enxada. Fernandinho já pegou na enxada, Fernandinho? Ei, Fernandinho. A pessoa com a enxada ali, ou até com a vassoura. Você vai fazendo uso, acaba deixando a mão muitas vezes sensível a ponto de criar bolha. Quem já pegou bolha na mão? Ou no calçado, fez bolha no pé. A mulherada aí que colocou salto, tamanco, faz bolha. Por que faz bolha? Porque repetidamente algo tocou naquele lugar e deixou uma sensibilidade. Então aquilo lá ficou tão sensível que o organismo se protegeu para que a pele nova que fosse vai precisar de lugar, ela tem alguma proteção. O jejum ele tem mais ou menos a finalidade disso. O jejum é a repetição de algo com a finalidade de nos deixar sensíveis à voz de Deus. O jejum ele nos deixa sensíveis à voz de Deus. O jejum, ele vai trazer para nós a ideia do sacrifício, de nós estarmos abrindo mão de algo para podermos buscar algo muito maior. O jejum, ele vai nos ajudar trazendo sobre a nossa vida disciplina. E se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o que eu estou falando procede. A maioria das derrotas que as pessoas colecionam na vida é por indisciplina.
Uma pessoa indisciplinada, ela traz para a vida dela muitas derrotas, em qualquer área, em qualquer área. Então, o jejum, ele contribui para disciplinar a pessoa. Ele é algo importante para trazer disciplina. Mas disciplina em quê, pastor? Disciplina na busca por Deus. A ideia é estar sensível e disciplinado no relacionamento com Deus. Só para você entender a conversa. E eu estou dentro da mensagem aqui. Daqui a pouco nós entramos aqui e vai ser rapidinho. Mas é importante você pensar. As pessoas, via de regra, elas estão disciplinadas, por exemplo, a acordar e logo pegar o celular na mão para ver se chegou alguma mensagem, se tem alguma coisa. Você quer ver? Só quem tem coragem. Só quem tem coragem. Quem levanta logo cedo, a primeira coisa que faz é pegar o celular, dar uma olhada no celular. Isso é disciplina. Você está disciplinado a pegar o celular logo que você acorda. E eu não estou aqui falando que você está errado, não estou aqui criticando ninguém. Mas isso é disciplina. Então a pessoa ela vai se disciplinando para determinadas situações. Eu até comentei na célula ontem, antes de eu casar, lá na casa junto com a minha mãe, eu levantava pela manhã, eu e meus irmãos. A minha mãe já tinha ido na padaria, buscado o pão, ela comprava o pão, deixava o café feito, tudo certinho, já era disciplinado. Levantava, tomava café, ia para o trabalho. Quando voltava do trabalho, se voltava durante o dia, conforme o tipo de serviço que ia fazer, o almoço, 11 horas, 11h15, já estava pronto. 5h30, 5:45, a janta já estava pronto. Havia uma disciplina no que diz respeito à alimentação. Tem gente que é indisciplinada financeiramente falando, por exemplo. Tem gente que gasta mais do que recebe. Tem gente que não faz as contas de quanto gasta no mês. E daí quer saber aonde foi, porque eu não sei aonde foi o dinheiro. A pessoa ela é indisciplinada financeiramente falando. Nem vou falar do aluno indisciplinado dentro da sala de aula. Então nós precisamos olhar para o jejum como sendo uma bênção, no sentido de nos deixar disciplinados e sensíveis à voz de Deus. Sensíveis ao agir de Deus. O jejum é para isso. O jejum é para isso. Não precisa ser, porque eu vou pegar um chicote, um azorrague, vou pegar uma vara de marmelo e vou ficar me batendo, porque eu quero ficar. Não precisa disso. Às vezes você tirando o café, por exemplo, tem gente que tira o café, tem gente que tira o pão, tem gente que tira o arroz, tem gente que tira o feijão, tem gente que tira o refrigerante, independente do que a pessoa vai tirar. O importante é que a pessoa comece a disciplinar o corpo dela, para que ela possa estar sensível àquilo que Deus tem para falar para ela. Porque muitas vezes Deus está dando resposta no dia a dia, das formas mais simples e clara possível, mas a pessoa não está conseguindo identificar a ação de Deus. Aí ainda ela fala assim, eu vou na igreja, mas Deus não me responde. E aí Deus usa o pregador para falar, experimenta fazer um jejum, experimenta disciplinar um pouco mais esse corpão seu aí. Você vai ver se você não vai conseguir enxergar as respostas que Deus está dando dia após dia. Aqui, essa história, ela é a história de uma pessoa, de um homem. Não fala o nome do homem, não fala o nome do menino, não tem problema, mas é a história de um pai que estava com um filho, o filho estava sofrendo. Um espírito mau pegava o menino, jogava o menino no fogo, jogava o menino na água, queria tirar a vida do menino. E esse pai, ele desde criança, então ele cresceu, o menino cresceu e o pai cresceu junto, ambos amadureceram diante daquela dificuldade. Aquela era uma dificuldade já corriqueira dentro daquela casa. Você acha, irmão, vamos parar e vamos pensar junto aqui. Você acha que aquele pai nunca tentou fazer nada para resolver a vida do menino? Com certeza aquele pai tentou tudo o que foi possível
para ver a história do menino mudada. Mas aquele pai não conseguiu. E isso ensina para nós uma primeira coisa importante, que muitas vezes nós temos dificuldades a serem vencidas na nossa vida, e nós não fazemos a nossa lição de casa. Tem dificuldade que nós mesmos podemos trabalhar para reverter. Tem coisa que nós podemos fazer. É aquela pessoa que está desempregada, mas que não manda um currículo para procurar o trabalho. A pessoa dorme tarde, levanta mais tarde ainda e não vai atrás de procurar serviço. É aquela pessoa que quer a melhoria de salário, mas a pessoa ela não se dá vou dizer assim, ao luxo de fazer um curso, um treinamento, um aperfeiçoamento dentro da área que ela atua, para ter uma melhora no salário. Tem coisa que dá para nós fazermos. Tem coisa que dá perfeitamente aquela pessoa que quer ver algo acontecer na casa, na família, ajustar a casa, ajustar a família, mas a própria pessoa não faz nada, ela não se mexe dentro da própria casa dela. Então, primeira coisa para a gente pensar, existem coisas que dá para nós fazermos, em qualquer área da nossa vida. Ah, pastor, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero ser mais sensível a Deus, eu quero ser usado por Deus. Começa por aí, irmão. Começa participando de atividade dentro do templo. Começa vencendo o conforto da própria casa. Começa vencendo o convite da cama para ficar deitado com o pé para o alto, só de cirolão, de samba canção, sei lá o quê, assistindo a live, o vídeo, a mensagem lá dentro de casa, sem fazer o mínimo esforço de sair de dentro de casa e vir para o templo. Começa por aí. É o básico, você está fazendo o básico. A gente sair da nossa casa e vir, porque a movimentação, a ação, isso aí produz benefícios tremendos na nossa vida. Isso libera uma série de hormônios que faz bem para nós, que faz bem. Então começa por aí. Começa por aí, pastor, eu quero melhorar minha vida. Leia um texto que seja da Bíblia, um versículo, um capítulo. A Juliana contou o testemunho dela na célula ontem. Ela falou, pastor, eu não gostava de ler, mas o senhor fica falando de ler. Eu acabei fazendo um jejum de leitura. Eu inseri a leitura na minha rotina. No começo não foi muito fácil. Tinha vez que eu estava já dormindo e roncando. Aí eu acordava lembrando, eu não fiz a leitura de hoje. Levantava meia-noite, 1h da manhã e ia fazer a leitura. Hoje eu já estou lendo com tranquilidade. Quer dizer, ir inserindo questões na nossa vida. Tem coisa que dá para nós fazermos. Provoca quem está pertinho de você aí, vai. Fala assim, tem coisa que dá para você fazer, viu? Agora tem coisa que não dá, irmão. Tem coisa que não é que você não quer fazer, tem coisa que você não consegue fazer. Esse pai aqui é um exemplo clássico de alguém que até tentou fazer algo, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu, não deu certo, Ivani. Não foi má vontade dele. Dentro da limitação dele, ele tentou resolver o assunto, mas não deu certo. Tem coisa que nós vamos tentar, Rua, e nós não vamos conseguir. Aí a Bíblia mostra para nós o quê? Que aquele pai, ele vai até os discípulos. E ir até os discípulos é outro assunto importante que mostra para nós. Tem coisa que nós podemos fazer, mas tem coisa que nós não conseguimos fazer. Nós temos que aprender a ter a humildade de pedir ajuda das pessoas. De abrir o coração para as pessoas e dizer assim, eu estou precisando de ajuda nesse assunto, nessa área. Saber, lógico, para quem a gente abre o coração, para quem a gente pede ajuda, mas tem coisa que nós temos pessoas à nossa volta que podem nos ajudar. E saber que as pessoas são colocadas por Deus à nossa volta para nos ajudar.
Tem gente que não consegue resolver, mas também não fala. Não gosto de amolar ninguém, não gosto de incomodar ninguém, não gosto de abrir minha vida, de expor minha vida. Ninguém está falando para você abrir sua vida, para você expor a sua vida. Ninguém está falando para você falar o que tem na sua casa, o que tem embaixo da sua cama, o que tem dentro da sua geladeira. Ninguém está falando para você fazer isso aí, irmão. Mas tem coisa, tem situação que nós podemos pedir ajuda de pessoas. E tem pessoa que pode nos ajudar sim. Então nós temos que aprender tanto a pedir ajuda, como estarmos prontos para ajudar também. Porque nós queremos ajuda, mas também nós devemos entender que nós podemos ajudar. Por exemplo, a Silvinha, ela tem uma célula lá na casa dela. Ela abre a porta da casa dela toda terça-feira para um grupo de pessoas ir lá, se reunir ali, orar ali, buscar a face de Deus ali, ser abençoado ali. São coisas para nós pensarmos. Tem coisa que dá para eu fazer, tem coisa que não dá para eu fazer, tem coisa que eu posso pedir ajuda de alguém, mas existem coisas que as pessoas não vão conseguir fazer por nós. E nós temos que saber entender quando alguém não consegue ou não pode fazer algo por nós. Nós não devemos de ficar emburradinho, chateadinho, nervosinho e assim por diante. Ele foi até os discípulos não deram conta. Não resolveram, não deram conta. E aí? Como que faz? Ele faz o que ele acabou fazendo. Ele busca em Jesus a resposta. Olha, o senhor pode... verso de número 17, diz assim, eu trouxe meu filho, mas os teus discípulos não puderam expulsá-lo. Verso de número 18. Aí o verso de número 23, Jesus diz assim, tudo é possível para aquele que crê. Tem coisa que nós podemos fazer, tem coisa que nós não podemos fazer. Tem coisa que as pessoas podem nos ajudar, tem coisa que as pessoas não podem nos ajudar. Quando nós não podemos, quando as pessoas não podem nos ajudar, nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nesse momento, esse pai leva a dificuldade dele até Jesus. Até Jesus. Então veja que existem questões na nossa vida que estão dentro da esfera do possível. Existem questões na nossa vida que dependem apenas de nós. Existem questões na nossa vida que, se nós ampliarmos um pouco o nosso leque de amizade, nós teremos a ajuda de outras pessoas. Mas existem questões que passam da condição de possível para impossível. E quando o assunto é impossível, aí nós conhecemos aquele que é o Deus do impossível. Só que ainda assim, conhecendo o Deus do impossível, Ele vai nos ensinar, e aí Jesus nos ensina aqui. Quando ele vai, ele expulsa o demônio que estava atormentando a vida daquele rapaz, e os discípulos perguntam para ele, por que nós não pudemos fazer isso? Aí Jesus disse assim, existem questões espirituais que determinado nível de espiritualidade resolve a questão. Mas existem questões espirituais que exigem um aprofundamento para que a resposta possa chegar. Com outras palavras, tem respostas que precisam de jejum e de oração para que elas possam chegar na sua vida. Aí, se você for uma pessoa que tenha o mínimo de vontade de aprender, você vai entender quando Jesus Deus, na pessoa do Filho, a palavra ensina assim, lá em Ezequiel, capítulo 46, se eu não estiver enganado, 46 ou 47, aonde tem o rio, e Deus leva o profeta Ezequiel ali até o rio, e Deus fala assim, Ezequiel, entra aí. E aí ele entra, ele molha um pouquinho do pé até o tornozelo. Aí ele fala, anda um pouquinho mais. E aí ele molha até o joelho. Fala, entra um pouquinho mais nesse rio. Aí ele molha a região lombar. Aí ele fala,
segue adiante. E quando ele segue adiante, ele não dá conta de colocar o pé no chão. E isso vai fazer o quê? Isso vai nos ensinar que a nossa vida espiritual, ela é uma vida de determinados níveis. Alguns, e não é errado o que eu vou falar, não é pecado, não é desmerecer ninguém, mas algumas pessoas estão num nível raso, porque elas chegam e elas estão ali conhecendo, entendendo. Outras pessoas já aprofundaram um pouco mais. Essas pessoas já batizaram, passaram pelas águas, participam de Santa Ceia, começam a querer um pouquinho mais. Já existem outras que estão num outro nível espiritual. Existem aquelas que estão num nível espiritual elevado. Não é nenhum demérito qualquer um de nós não estarmos, de repente, achados entre aqueles que estão num nível elevadíssimo espiritualmente falando. Mas é importante nós entendermos, e o texto mostra isso, porque Jesus falou para os discípulos, mas Jesus ensinou com essa lição que existem questões na nossa vida que, para que elas possam ser resolvidas, para que elas possam ser solucionadas, não é que Deus não tem poder, Deus tem poder. Aliás, a Bíblia diz que Jesus tem todo o poder. Mas existem questões na nossa vida que exigem de nós um pouco mais de aprofundamento. Falamos disso não faz muito tempo. A Bíblia ensina assim, ó, a bênção do Senhor, ela faz o quê? Enriquece. E o que mais? E não acrescenta dor. Tem muita gente que não aprofunda na vida espiritual. E aquela bênção que era para ser uma bênção, acaba se tornando uma maldição. Aquela bênção que era para a pessoa desfrutar, se alegrar, muitas vezes acaba trazendo um transtorno na vida da pessoa. Por quê? Porque se a pessoa não souber como viver e como lidar em determinadas situações e circunstâncias, ela acaba se frustrando. Deus está olhando para todos nós nessa noite e Ele está dizendo assim, olha, existem águas mais fundas. Você pode aprofundar um pouco mais. Tem resposta que você está esperando, que você está buscando, que vai exigir de você um pouco mais. É fácil da gente entender a figura. Você pega um foco de luz e lá na frente está uma escuridão. O foco de luz está aqui. A luz que está aqui, ela pouca diferença ela faz lá na frente, na escuridão. Mas à medida que você vai chegando mais e mais perto, aquela escuridão vai sendo dissipada. A hora que você está ali, no meio da escuridão com a luz, a Bíblia diz que as trevas são o quê? Dissipadas. Por quê? Porque a luz chegou totalmente perto. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais a presença de Deus vai impactar a nossa vida. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais a presença de Deus vai impactar a nossa família. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais a presença de Deus vai impactar a nossa vida emocional, sentimental, financeira. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais nós vamos sentir o reflexo da ação de Deus na nossa vida. O jejum tem esse poder. O jejum tem o poder de nos deixar sensíveis a Deus, de nos aproximar de Deus. E quanto mais nós vamos nos aproximando, mais as forças das trevas elas vão perdendo a sua força. Mais as forças das trevas elas vão perdendo aquilo que podemos dizer que ela vai aprisionando as pessoas, os laços, as amarras, os grilhões, eles vão caindo por terra. Ou você acha que é à toa que o pastor pega no seu pé e fala, faça voto, vem para o templo. Você acha que é à toa que eu fico falando isso? É porque quanto mais você busca a face de Deus, mais Deus vai se aproximando de você. Parece que está na Bíblia um texto que diz assim, ó, achegai-vos a Deus e Ele o quê? Vem cá, Silvinha, você vai continuar a pregação. Não vai pregar? Como não?
Você vai pregar, mas quem disse que você precisa falar para pregar? A gente deve pregar. E se precisar de palavra, a gente usa a palavra. Entendeu? Fica aqui, não acabou a pregação ainda. Faz de conta que você é Deus. Tá bom? Faz de conta que você é Deus. E eu estou me achegando a você. Cada passo que eu der na sua direção, você dá um passo na minha direção. É isso que a Bíblia diz. Quer ver? Ó? Achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Ó, eu estou me aproximando de Deus. Olha lá. É um passo só. Volta. Isso, eu dei só um. Ó, você leu a Bíblia, você jejuou, você orou, você veio para o culto, você procurou se envolver com aquilo que Deus está te oferecendo. Você vai se aproximando. Olha lá. Olha lá. Você vê que à medida que eu estou andando em direção a ela, representando Deus, Deus está andando em direção a mim, se aproximando de mim também? Sim ou não? Olha lá, ó, mais um passo perto, olha lá, pronto, está aqui. Ó. Cheguei pertinho de Deus e Deus pertinho de mim. Obrigado, viu? Bate palma para o Deus. É exatamente assim que acontece. Quanto mais você vai se aproximando de Deus, mais Deus vai se aproximando de você. Agora, aí, irmão, aí, irmã, cada um tem o seu comportamento. O pastor, ele tem o dever de provocar você. A sua fome eu não sei. Cada um tem a sua fome. Alguns querem estar bem perto de Deus, outros nem tanto assim. Alguns querem mais e mais de Deus, outros não estão tão preocupados com esse mais e mais. Aí a pergunta eu tenho que transferir para você para poder encerrar a conversa. Jesus, ele vai e ele deixa bem claro, tem casta de demônio que não sai se não for através de jejum e através de oração. Com outras palavras, ele está dizendo assim, ó, tem casta de demônio que exige que a minha presença seja intensa na vida, na casa, na família da pessoa. Qual é a ferramenta que vai ser usada para proporcionar isso daí? O jejum e a oração. Quando eu começo a abrir mão de algo que eu gosto, quando eu começo a abrir mão de algo que me distrai, tem gente que faz jejum de rede social, por exemplo, quando eu começo a abrir mão de algo que me deixa longe de Deus, ou que me deixa insensível a Deus, e começo a me aproximar de Deus. Não, estou deixando isso para lá, estou me aproximando, e Deus vai se aproximando, e Deus vai se aproximando. Deus está entregando para você nessa noite uma chave chamada jejum. Ele está entregando para você uma chave. Pastor, não sei como que faz jejum. Eu estou aqui para te ajudar. Pastora Kátia está aí para te ajudar. Os diáconos estão aí para te ajudar. Outros tantos líderes estão aí para te ajudar. Nós precisamos fazer uso dessa ferramenta. Eu sei que alguns fazem uso, mas outros não fazem. Perguntei na célula ontem, teve pessoa que falou, eu fiz uma vez, mas eu quebrei, depois nem fiz mais. Está tudo bem, não tem problema. Ninguém vai se sentir o pior, e ninguém é o pior por causa disso. Agora, a partir do momento que eu sei que algo pode potencializar uma resposta na minha vida, eu que não sou bobo nem nada, vou fazer uso dessa ferramenta. E Deus assim vai nos abençoar. Fique em pé. Por favor, eu quero orar com você. Quero orar com você nesse momento. E quero, em nome de Jesus, orar para que o milagre na sua vida aconteça. Mas eu quero orar para mais do que o milagre aconteça, para que você se desperte para isso. Se desperte. Olha, pastor, o senhor está falando uma coisa aí, eu vou me esforçar para fazer um jejum. Só que eu nem sei como que eu começo. O que o senhor sugere? Tire algo que você gosta. Tira algo. E não precisa fazer 24 horas, não. Faz 12 horas. Hoje, a título de didática, eu trabalhei com o pessoal no culto da manhã e eu falei para eles, nem sei se tem algum deles online conosco, mas eu falei, vou fazer o jejum das 8 da manhã até as 8 da noite. Eu só tomei água, o dia todo só na água, a título de ajudar os irmãos no culto da manhã.
Agora eu vou me propor a ajudar você nesse assunto aí. Sexta-feira eu estou aqui. Eu tomo o café da manhã. Depois do café da manhã, só água. Até às 8 horas da noite, que é a hora do culto. Na hora do culto não tem nada para comer mesmo. Então, vai até o final do culto. Ah, pastor, sexta-feira eu venho no culto de oração. Então, eu proponho você vir em jejum. Coloca diante de Deus uma questão. E faça o seu jejum. Consagre o seu jejum. Ah, pastor, na sexta eu não costumo vir. Não tem problema. Quarta-feira que vem você vem, não vem? Faz um jejum de 12 horas. 12 horas. Toma o café da manhã, de manhã, certinho. Você não vai tomar o seu café ou o seu refrigerante, sei lá. Vai passar com água. Vê o que você vai fazer. Se você não sabe, me procura, depois a gente se alinha nisso daí. Não vou falar de todo mundo fazer igual, porque para cada um, muitas vezes, é de uma situação que a pessoa prefere fazer. Mas eu estou propondo para você. Sexta-feira eu vou estar em jejum. 12 horas de jejum. A ideia é o quê? Eu faço os meus jejuns, mas eu quero incentivar a igreja. Eu quero destravar, de repente, a igreja para esse tipo de ferramenta espiritual. Na sexta, agora, eu estou em 12 horas de jejum. Ai, 12 é pouco, pastor. Você não faz 40 logo de uma vez. Cuida da sua vida. Eu estou ensinando de forma didática. Ensinando a começar do pouco e aí vai aumentando. Aí, sexta e na outra quarta-feira. É a mesma história, tá bom? Mesma história. A gente vem, pastor, eu não vou. Não tem problema. Eu vou estar aqui em jejum. E estou convidando você que quer se aproximar ainda mais de Deus. E Deus vai te dar a resposta. Tenho certeza disso. Vamos orar. Leva seu pensamento a Deus. Meu Deus, obrigado. Muito obrigado por essa noite na tua presença. Muito obrigado pela vida desse irmão. Muito obrigado pela vida dessa irmã. Eu agradeço, eu exalto ao Senhor, ó Deus, por essa rica oportunidade. Agradeço pela palavra, agradeço pela instrução, pela oportunidade de conversar com meu irmão, de conversar com a minha irmã. Na verdade, nem dá para dizer que foi uma pregação, foi muito mais uma conversa. Mas eu penso que pode ser uma conversa muito produtiva na vida desse povo, que busca a resposta espiritual, que busca a resposta familiar, resposta financeira, resposta sentimental, que busca a resposta de libertação. E a sensibilidade e a disciplina vai nos ajudar a tomarmos posse dessa vitória em nome de Jesus. Eu oro e eu quero, Deus, que algo sobrenatural aconteça na vida do meu irmão, da minha irmã, nesses próximos dias. Não sei o que o Senhor vai fazer. Se o Senhor vai dar uma tremedeira na vida dessa pessoa, se o Senhor vai dar um calor, se o Senhor vai dar... não sei como que o Senhor vai fazer. Eu só sei que eu estou te pedindo, faz algo sobrenatural na vida dessa pessoa, para ela entender que o Senhor está querendo algo mais com ela. Em nome de Jesus, diga amém e diga graças a Deus. Todas as palmas são para Jesus. Bem perto está Jesus o Senhor, aqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Bem perto, canta com força, vai. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo
desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Bata a palma para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Ó, apenas para você se localizar. Eu estou hoje sem comer nada, tomei meu café da manhã. Depois eu não comi mais nada e só bebi água. Na sexta eu vou fazer assim também. Algumas pessoas aqui já estão acostumadas ao jejum. Então eu incentivo você a ir por esse caminho. Pastor, eu não estou acostumado a fazer. Então tira uma coisa. Não tem necessidade de fazer nada que vai judiar de você. Tá? Mas faz algo a título de começar a se desenvolver. Tá bom? Vai dar certo. Você vai ver que Deus vai trazer respostas poderosas aqui no nosso meio. Nós vamos nos organizar nesse sentido aí. Vamos embora para casa? Temos 2 pessoas conosco pela primeira vez. Felipe, quem é o Felipe? Seja bem-vindo, Felipe. Deus te abençoe em nome de Jesus. E a Kátia? Kátia, seja bem-vinda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais alguém pela primeira vez conosco? Não foi pego o nome na entrada? Vamos bater palma pela vida da Kátia. Vamos bater palma pela vida do Felipe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quem estava conosco pela transmissão até o momento, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Domingo é Santa Ceia, hein? Domingo é dia de aprofundar um pouco mais, de chegar um pouquinho mais perto de Deus. Deus abençoe e tenha um ótimo final de semana, você que estava online conosco. Vamos embora para casa com a